Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver a aula de número 14, que vem sob o título A Última Ceia e tem como objetivos identificar os principais ensinos e orientações transmitidos por Jesus na última ceia e interpretar à luz do Espiritismo acontecimentos significativos que ocorreram antes da crucificação. Mas antes de nós partilharmos, como faço de costume, te convido, meu querido, minha querida, para já logo agora no início, você curtir aqui o nosso vídeo, para que depois você não esqueça, porque é de suma importância que você curta o material aqui, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é importante para nós e partilhe com outras pessoas, que é o que nós queremos, não é mesmo? É partilhar o bem que nós temos recebido aqui, espalhando todas essas bênçãos e esses ensinamentos. Então, me ajude, meu querido, minha querida. Assim você também me estimula para que eu continue trazendo aqui materiais que abençoam, edificam e auxiliam na nossa caminhada de evolução. Vamos então à leitura da nossa aula e posteriormente ao texto breves comentários. A última ceia. A última ceia de Jesus com os seus apóstolos representa mais um apelo do Mestre à vivência da lei de amor, segundo os princípios da verdadeira fraternidade que devem reinar na humanidade. Na ceia, o Mestre transmite também orientações finais aos discípulos, anuncia acontecimentos e empenha mais uma vez o seu amor e proteção a todos que o aceitarem como orientador maior. Jesus, ao iniciar a última ceia, destaca a sua importância. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Isto está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos do 14 ao 20. Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma terão um espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. O simbolismo do pão e do vinho, que seria posteriormente incorporado ao ritual da missa católica, sob o nome de Eucaristia, tem significado específico segundo o Espiritismo. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida.
A mensagem evangélica demonstra claramente, ainda que sob o véu do símbolo, que Jesus não estava fazendo referência ao pão, alimento material, nem ao vinho, mas de sua doutrina, que é o alimento do Espírito, e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível e imortal. Kaibar Schutel esclarece assim: as duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias que dão ideia da letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Os registros existentes no plano espiritual nos fornecem detalhes a respeito dos fatos acontecidos naquele dia inesquecível, de conformidade com as anotações do espírito Humberto de Campos. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pauradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes, os exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Lucas afirma que em seguida Jesus anuncia a traição que lhe aconteceria. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Isto está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos do 21 ao 23. O impacto de tais palavras provocou angústia e ansiedade nos apóstolos. O mestre, porém, lhes tranquiliza, dizendo: não vos turbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo,
faltando apenas o ato do beijo a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe, com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus, que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo, mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Judas Iscariotes passou para a história como o traidor do Cristo. Isto está em João, capítulo 13, versículos do 21 ao 30. Entretanto, o apóstolo amava profundamente Jesus, jamais imaginando que o mestre seria aprisionado, condenado e crucificado. Isso não lhe passara pela cabeça. Foi um discípulo que se deixou levar pelas ilusões do mundo. Não conseguiu compreender a profundidade da mensagem cristã. Entendia que o Evangelho somente poderia vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Na sua concepção, o Messias deveria deter em suas mãos todos os poderes, não compreendendo que as ideias do Mestre são do céu e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. O espírito irmão X também explica. Não obstante amoroso, Judas era, muita vez, estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias, e embora esposasse os novos princípios em muitas ocasiões, surpreendia em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova, e pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Entretanto, conhecendo-lhe as fraquezas, Jesus sempre permaneceu em missão de auxílio a Judas. Ensinos e orientações de Jesus pronunciados na última ceia. Advento de outro Consolador. Jesus identifica a sinceridade nos pronunciamentos dos apóstolos relativa ao anúncio da traição. Percebe, porém, que eles ainda não têm condições de compreenderem os acontecimentos em toda a sua extensão.
prorroga essa compreensão para o futuro, anunciando-lhes o advento de outro Consolador, que lhes forneceria todos os esclarecimentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isto está escrito em João, capítulo 14, versículos do 14 ao 21 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados filhos da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O maior será menor no reino dos céus. Concluídas as elucidações sobre o pão e o vinho e o anúncio da traição, os apóstolos começaram a discutir quem entre eles seria o maior. E houve entre eles contenda. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim antes, o maior entre vós, seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Isto está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos do 24 ao 27. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros
antecipando as opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que verificava a vitória. Se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, em que exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões acirradas, as palavras maior de todos, soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Jesus exemplifica que o maior discípulo é o que se torna servidor. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Isto está escrito em João capítulo 13, versículos do 4 ao 17. Entregando-se a esse ato, lavar os pés dos apóstolos, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Da mesma forma, ao cingir o corpo com a toalha, reproduz Jesus a forma de agir dos escravos em relação aos seus senhores.
Na verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, na abnegação e nos sacrifícios supremos. Jesus anuncia novo mandamento. Em 2 momentos na última ceia, Jesus expressa que o amor deve ser fundamento que deve guiar as relações dos seus discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isto está escrito em João, capítulo 13, versículos do 34 ao 35. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Isto está escrito em João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Jesus destaca o valor da confiança no seu amor e na sua proteção. Jesus esclarece que o amor deve estar fundamentado na confiança, mesmo perante as adversidades. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim. Crede-me ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isto está escrito em João, capítulo 14, versículos do 1 ao 14. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Cedo ou tarde iremos compreender que somente por Jesus atingiremos o estágio de espíritos iluminados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aprimoramento das oportunidades preciosas,
Muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão de vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Jesus é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Isto está escrito em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que fora do trono os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência da sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. O valor da prece. Concluídas as orientações aos apóstolos, Jesus se retira para orar a Deus. Segue para o Horto das Oliveiras, o Getsemane, acompanhado de Pedro, João e Tiago Maior. Mais tarde, Judas os encontraria vindo acompanhado dos oficiais e soldados, dos principais sacerdotes que iriam aprisioná-lo. Isto está escrito em João, capítulo 18, versículos do 1 ao 11. Antes de se entregar a elevadas vibrações da prece, Jesus pede aos 3 apóstolos
para orarem em conjunto. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago Maior estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o Mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós três, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. No momento em que Jesus vai ser preso, ocorre o conhecido episódio de Pedro cortar a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus aproveita o ensejo para nos legar mais uma de suas preciosas lições, quando, repreendendo o apóstolo, anuncia: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Isto está escrito em João, capítulo 18, versículo 11. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto, que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino. Em breves momentos de insânia, em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras, que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Que aula abençoadora, não é mesmo, meus queridos, minhas queridas? Como tem sido cada uma das aulas que temos visto aqui através do EAD, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E aqui nos fala então da derradeira ceia do Senhor, quando ele foi ali ceiar com os seus apóstolos e nos deixou bênçãos sem medidas também nesse momento, ensinamentos preciosíssimos que nós vimos aqui ao longo dessa aula e que é motivo aqui para nós refletirmos com profundidade. Sem muitos comentários, então, eu deixo esse material para que nós possamos revisar com calma, com tranquilidade, e para que nós possamos refletir sobre cada ponto dessa aula maravilhosa. Assim sendo, então, eu concluo aqui os nossos estudos de hoje e convido a vocês para que todas as segundas-feiras às 19 horas
venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com a Anita Castro, para que voltemos a partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, minhas queridas amigas e irmãs amadas, venham estar comigo aqui às 19 horas, para que juntas possamos partilhar a nossa série Reflexão de Empoderamento, que é uma série voltada especialmente para nós mulheres, para a nossa psique e para o nosso empoderamento feminino. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem estar conosco abençoando os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos aqui os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do Momento do Passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com outros benfeitores espirituais, todos eles a serviços de Jesus, do nosso Mestre amado, para nos abençoarem e nos ofertarem o passe, renovando as nossas energias. Assim sendo, com uma muito singela, muito simples, mas muito sincera oração, me despeço de todos vocês, desejando que Deus, nosso Pai, muito amado e poderoso, que Jesus Cristo, nosso Mestre querido, nosso amigo sempre fiel, que Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa, que sempre nos leva pelas mãos até Jesus, e que os nossos benfeitores espirituais, amigos fiéis de todo momento, continuem nos auxiliando como sempre fazem, e que nós, com boa vontade, com dedicação, com gratidão e com prática diária do bem que temos aprendido, possamos prosseguir nos nossos caminhos evolutivos, sempre recordando de praticar a caridade e o amor ao próximo, como Jesus fez conosco. Que assim seja e assim se faça. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, meus queridos e minhas queridas, desejando que haja em nossos caminhos sempre muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.